Olá, aqui é Givanildo Vitor e hoje é um dia muito especial. Hoje eu vou começar uma série para responder algumas perguntas que surgiram tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, hoje a pergunta é muito especial, é uma homenagem na realidade. Foi criado no Facebook um grupo chamado #Eu Quero Ser um Profissional de Alta Performance. Então, em homenagem, a primeira pergunta que eu vou responder vai ser justamente de um integrante desse grupo, na realidade, a administradora que criou, que é de Bárbara Daniele, que ela faz a seguinte pergunta: alguma possibilidade da automotivação se tornar uma frustração? E depois ela pergunta também para complementar: o desejar tanto de uma coisa e não conseguir pode fazer o efeito reverso? Então vamos lá, vamos começar primeiro dividindo o que é a automotivação da frustração. Primeiro que a automotivação, na realidade, é uma maneira de você se motivar. No caso, automotivação são estados emocionais excelentes, muito interessantes. Quando você sabe gerenciá-los de uma forma extraordinária, você tem um impacto muito grande. Para começar a diferenciar a automotivação da frustração, precisamos primeiro entender o que é cada uma. Motivação é quando você tem um impulso para realizar algo. Então você é motivado. E a frustração é quando você gera uma expectativa de algo e simplesmente ele não é alcançado. De um modo geral. Existe, claro, uma teoria bem mais ampla para poder justificar tanto uma quanto outra, mas eu vou falar um pouco mais direto, até para a gente conversar, tentar se entender na mesma língua, de uma forma bem direta. Então, quando você vai dividir os dois estados, motivação e frustração, é uma coisa muito interessante quando você entende que a motivação ela é um estado que você começa a sonhar, você começa a pensar, você começa a querer a fazer alguma coisa. Então, automaticamente você começa a se motivar. O seu cérebro, ele começa a gerenciar e a criar alguns neurotransmissores e você começa a produzir dopamina, enfim. Então, na realidade, quando você começa a se motivar, você vai sendo levado, você vai criando expectativa de algo. E a frustração é quando geralmente essa expectativa positiva que você criou, ela automaticamente ela é interrompida, ela não é alcançada. Dentro daquele estágio ou daquele tempo que você pré-determinou. Ou da situação que você também determinou. Então ela não é alcançada. Então automaticamente vira uma frustração. Para você entender que a motivação, ela está sendo ligada com a frustração, mas a automotivação, ela na realidade, a automotivação é um mecanismo que você consegue se motivar. Então assim, para diferenciar um mecanismo, automotivação, do estado emocional motivação, então só para a gente começar agora diferenciando. Mas para responder um pouco também mais amplo, a motivação sim, ela está ligada sim com a frustração, no sentido que você se motiva para algo e você se frustra quando você não consegue chegar nesse determinado ponto, ou não consegue alcançar aquele objetivo do tempo que você está querendo ou desejado. E quando você fala aqui, o desejo de você querer tanto uma coisa e não alcançar e ter o efeito reverso, aí sim, eu vou explicar para vocês agora, no caso são 3 dicas para você, Bárbara, e todo mundo que está assistindo, conseguir se autogerenciar. Então, na realidade, é você criar cenários múltiplos. O primeiro cenário é o seguinte: você vai, a partir de agora, tudo que você quiser fazer, tanto da parte pessoal, os seus objetivos pessoais, quanto os seus objetivos profissionais, enfim, o que você quiser fazer que vai gerar uma motivação muito grande, que pode também gerar uma frustração muito grande, você vai usar a regra dos múltiplos cenários. O primeiro cenário é o seguinte: primeiro passo, tudo que você planejar, você já tem uma certeza até que ponto você vai chegar. Então, se por acaso você tem um desejo de chegar naquele ponto, você sabe que existe um cenário provável. Pode ser que esse cenário provável você não dá, pode ser que o cenário provável você só dá um passo, pode ser que o cenário provável você dá 2 passos. Então, primeiro ponto, crie o cenário agora, crie esse cenário que você pode chegar. O segundo cenário você vai criar um cenário que seja de 20 a 30% a mais do que aquele primeiro cenário. Então, se você tem que dar, aí eu vou voltar para o exemplo anterior, se você tem que dar 2 passos, é o cenário provável, então o que seria 30% a mais? Sei lá, 3 passos, 4 passos, o que é para você? Então, se você executa uma tarefa em sua empresa, ou se você tem uma expectativa muito grande, você vai imaginar no primeiro cenário o que de fato pode acontecer. Independente, sem interferência nenhuma. Se você fizer algo, qual é a reação que vai ter imediata? É o primeiro cenário. O segundo cenário se você fizer algo, qual é a expectativa de 20 ou 30% que você pode ter a mais daquele algo anterior?
o segundo cenário. E no terceiro cenário, aí sim que vai aquele êxtase que você deve estar se perguntando. Quando você imaginar o terceiro cenário, que é aquele plus, que é definitivamente aonde você quer chegar, que é o seu sonho, que é a sua meta, que é o seu objetivo, aonde você quiser chegar naquele terceiro cenário, na realidade você vai ter uma escadinha para chegar nele. Então, o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Aliás, em várias, mas eu vou falar duas agora. Tem o neocórtex, que é justamente onde fica a nossa parte da razão, e tem o sistema límbico, que é justamente onde fica a parte emocional do negócio. Então, geralmente, quando a gente atilha gatilhos mentais, ele vai diretamente no nosso sistema límbico. Então, toda aquela expectativa, todo aquele sonho que você tem, ele automaticamente o sistema límbico ele começa a trabalhar. E ele começa a te dar aquele gás, aquele ânimo, ele começa a te dizer quando você dispara a dopamina, quando você começa a ter aquelas emoções fortes, quando você começa a criar expectativas, o sistema límbico ele é automaticamente acionado. Que é aí que está a grande frustração. Que é quando você também não consegue alcançá-lo, automaticamente você impacta o límbico e o neocórtex. Então, quando você trabalha com múltiplos cenários, o primeiro e o segundo cenário, geralmente, ele é ligado diretamente ao neocórtex, porque é onde vai estar a razão. E o terceiro cenário, ele justamente é ligado ao sistema híbrido. Justamente ele é ligado ao sistema límbico. Então, é muito importante você se autogerenciar. O primeiro ponto para você se autogerenciar é entender ou criar 3 cenários. Ou mais, pode ser que você queira mais, eu trabalho com 3. Quando você cria 3 cenários, automaticamente você já começa a eliminar grandes expectativas. Quais seriam essas grandes expectativas? É da situação que você está agora, simplesmente querer pular para a terceira. Então, quando você começa a enxergar que tem uma possibilidade, quando você começa a enxergar que tem a segunda possibilidade, e quando você enxerga que tem a terceira possibilidade, então seu cérebro, automaticamente, ele já aciona também o neocórtex, que é justamente a parte mais da razão, que é o nosso dia a dia. Então, a gente precisa, para se gerenciar dessas duas formas, você precisa entender muito bem, criar os múltiplos cenários e conseguir diferenciar esses cenários. Saber que você tem que, primeiro, colocar seu primeiro ponto agora, o que eu tenho que fazer. Segundo, se eu fizer esse ponto e mais 30 ou 40% a mais. E o terceiro, se eu fizer aquele segundo ponto mais 50% a mais. Aí você cria os 3 cenários. Então, quando você alcança o primeiro, a frustração ela não vem com impacto tão grande. Porque automaticamente ele já era previsto. Ela vem sim, a frustração é normal, todo ser humano tem. Inclusive eu tive um dia desses. Esse vídeo eu não vou contar essa história, mas um pouco pra frente eu explico. Mas a frustração ela vem, é natural, o ser humano ele tem fortes emoções, mas a grande diferença é saber gerenciar. Quando você sabe gerenciar as suas emoções, você dá um salto muito grande. Você consegue, a partir do momento que você consegue ter o seu cérebro a seu favor, você começa a ter o poder de persuasão. Isso é muito importante, independente da área que você trabalhe. Persuasão se usa muito em vendas, em outras áreas, mas persuasão é importante para qualquer área. Então, quando você começa a gerenciar o seu cérebro, você começa a ter esse poder, você começa a acionar gatilhos. E você começa a saber que se você der um passo é X, se der 2 é 2X, se der 3 é 3X. Se por acaso o real que aconteceu só foi um passo, a frustração vem, mas ela vem gerenciada. O segundo passo ela vem mais gerenciada, o terceiro passo é o êxtase, a emoção, é aquele plus, aquele gás. Mas todos os 3 cenários precisam ter motivação. Você não vai dar um passo se não tiver motivação. Então, eu espero que tenha respondido essa pergunta. Qualquer dúvida mais específica, manda um e-mail para mim, pode comentar nesse vídeo, independente de qual rede social que vai estar, YouTube, Facebook. Fiquem à vontade, eu estou muito feliz. Esses dias estou tendo vários feedbacks, então fui convidado para algumas palestras, alguns seminários que eu vou estar divulgando, mas alguns vídeos para frente, até para vocês também começarem a participar. Está muito bom, quero agradecer de coração e dizer que os feedbacks, eu vou repetir novamente, acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas vou repetir. Os feedbacks que vocês me dão é o que está sendo combustível para me manter forte nessa jornada. É o combustível que está me guiando. Então isso eu quero agradecer muito. Estou muito feliz, várias pessoas mandando e-mails, agradecendo, várias pessoas com dúvidas. Então eu já tô com algumas dúvidas que eu vou gravar. Então a gente vai começar já uma semana diferente, onde eu vou gravar sim um vídeo por dia, mas eu vou começar a trabalhar um pouco mais em cima daquelas perguntas, em cima das dúvidas que estão surgindo. Eu acho que é muito importante, até porque o desafio, apesar de ter sido inicialmente meu, mas foi feito para vocês. Então, para mim é muito importante esses feedbacks, até porque daqui a 30 dias eu quero ver 10, 20, 30, 1000, mas se eu conseguir eu já fico muito feliz. Eu quero ver toda essa massa se tornando profissionais de alta performance.
Então, muito obrigado e vamos junto!